Olá, boa noite. Está no ar o Câmara Debate de hoje. O tema do programa, Eleições 2018. Vamos falar sobre o quadro geral da nossa nação, que passa por um momento atípico, muitas turbulências políticas, próximo de uma eleição que vai decidir o futuro da nossa nação. Digo decidir o futuro porque nós vamos estar elegendo deputado estadual, federal, senadores, governadores e o presidente da República. E tudo isso acontece no mesmo ano em que estamos vivendo um campeonato mundial de futebol. O Câmara Debate começa agora. E para falar sobre esse tema, eleições 2018, eu recebo os vereadores Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, a vereadora Juliette Nitz, do PR, e o vereador Leonardo Piruca, do PP. E eu quero começar perguntando aos vereadores, lembrando que o programa ele não dirige as perguntas para cada vereador. Os vereadores fiquem à vontade para debater entre si sobre o tema de hoje, que o assunto são as eleições de 2018 que se aproximam. Eu queria perguntar para os vereadores, de um modo geral, como estão vendo o atual cenário político nacional e as eleições que se aproximam. Boa noite a todos e individualmente quero primeiramente cumprimentar cada vereador. Vereador Bola, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Lacerda. Então, muito obrigado aí por mais uma vez estarmos juntos, né, para um Câmara em Debate. Vereadora Juliette, boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, Lacerda, é um prazer estar aqui participando deste Câmara Debate com o vereador Bola, vereador Piruca, conversando sobre eleições de 2018. Vereador Piruca, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Lacerda, boa noite a todos os nossos telespectadores, boa noite também aos meus colegas que hoje participam do Câmara Debate, vereadora Juliette e o vereador Aldemar Bola, nosso querido Bola aí do PSDB, e a vereadora Juliette do PR. É um prazer estar aqui conversando sobre esse importante assunto que são as eleições de 2018. Pois é, que já está aí, né, batendo na porta. E nesse momento a preocupação do país ainda está com a seleção brasileira, que está lá no leste europeu, né, pensando em vencer mais uma Copa do Mundo. Aí eu pergunto, o Brasil está preparado para uma eleição tão importante neste momento de turbulência que vivemos no cenário político nacional? Fiquem à vontade, querem deixar a vereadora começar, em questão de cavalheirismo. A senhora entende que está preparado o país? O cidadão brasileiro está preparado para uma eleição? O cidadão brasileiro ele tem pedido mudanças, né? Não foi à toa que agora tivemos um grande problema nacional, onde os caminhoneiros todos pararam e pediram: nós queremos mudar, nós queremos uma solução, nós queremos um país diferente. Então eu acredito que, por mais que ele esteja acompanhando o torneio, né, ele esteja no momento de alegria que a seleção brasileira pode vir a dar para o Brasil, ele quer mudar. Então eu vejo que ele tem olhado para as eleições de uma forma diferente, eles têm buscado quem é o seu candidato, o que aquele candidato faz, o que ele quer transformar o nosso país, o nosso estado, né? Então não é mais simplesmente vota por votar. Ele tem pesquisado, ele tem buscado saber quem é aquela pessoa. Então eu vejo que ele está preparado para esta mudança. Sim. E os vereadores entendem dessa forma? Fiquem à vontade para quem vai falar. Lacerda, eu tenho me debruçado sobre algumas pesquisas que alguns institutos brasileiros têm feito acerca desse tema. Uma das últimas pesquisas foi do Instituto Paraná, onde eles entrevistaram um número bastante elevado de pessoas e chegaram à conclusão de que 77,7% das pessoas entrevistadas estão mais preocupados com a Lava Jato do que com o próprio torneio de futebol. Isso demonstra que o brasileiro tem evoluído. A gente espera que com o início que aconteceu agora da Copa do Mundo, né, isso não mude. Nós não podemos simplesmente, por conta do início do torneio, mudar o foco. Porque é muito fácil a sociedade brasileira dizer que está focada nas eleições quando não se está acontecendo os jogos.
A nossa própria Casa Legislativa, que é uma casa que tem debatido muito, ela aponta para que um debate seja feito nesse ano de 2018 de forma muito qualificada, mas nós seguimos o padrão de todas as outras instituições públicas, como o Tribunal de Justiça, como a própria Prefeitura, de mudarmos o nosso horário de trabalho para o período de manhã por conta dos jogos. Ou seja, o Brasil ele sempre será o país do futebol. E um torneio com a magnitude do campeonato que nós estamos vivendo esse ano não faria com que isso mudasse. O que nós precisamos fazer é com que a população não esqueça a política por conta da Copa do Mundo. Nós temos que nos deparar com o momento e debater política quando é necessário e assistir os jogos quando existirem esses jogos. Nós não podemos fazer uma competitividade. Eu acredito que o futebol, como a política no Brasil, são como os filhos. Você não deixa de amar um filho porque ama mais o outro. Os dois são importantes e isso nós também precisamos entender. O brasileiro é um povo que tem por natureza essa paixão, esse amor pelo futebol. Mas nós também temos que entender que o debate na política é importante e o povo tem amadurecido para isso. Prova disso é as pesquisas que a gente apontou aqui. Sim. Vereador Bola. Olha, Lacerda, meus colegas vereadores, né? O Brasil ele passa por um momento conturbado, sim, bem difícil. Nós temos aí o STF tomando decisões importantes, acabando com a imunidade parlamentar ou a impunidade parlamentar. Nós temos candidatos ao Senado, à Câmara Federal, aos governos dos estados, à própria presidência da República, querendo saber se vai escapar da justiça para depois decidir se vai ser candidato ou não, né? E o povo está com um pensamento, em cima dessas pesquisas que o meu colega vereador Piruca falou, em cima dessas pesquisas também, praticamente 90% diz que pretende mudar quem está lá, ou seja, pretende votar em pessoas que não estão e que têm propostas boas e que vão entrar. Aí eu pergunto, o brasileiro está preparado para votar? Por quê? O presidente da República, público notório, foi discutido isso nacionalmente, para não sair do poder, não sair do mandato, né, em duas votações que teve no Congresso, assumiu o compromisso de liberação de 10 bilhões de reais em emendas parlamentares para o Senado e Câmara Federal, nesse sentido. Então, só os deputados federais de Santa Catarina, de 20 a 25 milhões para suas bases. Então, se você vê deputados de Santa Catarina, federais, comemorando e fazendo vídeos, colocando nas redes sociais, né, que liberei 100 mil, liberei 1 milhão, liberei 500 mil para vários municípios. Então, vários prefeitos se sentem comprometidos com aqueles candidatos. Do meu ponto de vista, o brasileiro espera que 90% pelo menos mude quem está lá, entre novos. Aí eu digo, o brasileiro está preparado para enfrentar o poder econômico nessa eleição, a influência política daquele que ele elegeu para prefeito, daquele que ele elegeu para vereador, é difícil. Nós estamos aqui, eu fui candidato a deputado federal em 2002, por Balneário Camboriú. A Juliette foi candidata a deputada federal, está aqui do meu lado, na última eleição de 2014. E o vereador Piruca tem acenado como pré-candidato a federal em 2018. Aí eu pergunto, o brasileiro está preparado em votar nessas pessoas? Dessas pessoas saírem candidatos a ser? É difícil de responder. Por quê? Porque na hora que ele vê a maior quantidade de bandeirinha, né, não podemos esquecer que o melhor prefeito, tecnicamente, da história de Balneário Camboriú, perdeu uma eleição porque não tinha pessoas para segurar a bandeirinha na esquina. Teve que botar concreto dentro de um balde, aqui em Balneário Camboriú. Concreto dentro do balde, um pauzinho, uma bandeirinha. Aquilo virou humilhação. E as pessoas acabaram não votando nele, ele perdeu por 17 mil votos de diferença. Certo? E o que foi aquilo ali? Uma demonstração de poder econômico. Então, o brasileiro está preparado? Até eu pergunto isso. Eu acho que todos nós perguntamos. Pois dentro desse contexto de que se o brasileiro está preparado, o que o vereador traz à tona aqui é a situação do brasileiro que vota por benefício. É o voto por assistencialismo, ou seja, eu lhe dou em troca algo para que você vote em mim. Dentro de tudo isso que está acontecendo no Brasil, isso não está mudando dentro da cabeça do brasileiro? Fique à vontade para responder. Daí eu me questiono, diante do que os nobres vereadores falaram, sobre o voto ser obrigatório.
Então, começa a questionar, será que é necessário? Porque no momento que o voto não for obrigatório e tu votar de acordo com você, cidadão, achar que é necessário que você vá à urna e vote, vai mudar não só o pensamento, mas também esse voto assistencialista. Sim, mas aí entra no contexto. Lacerda, o que o vereador Bola falou, ao meu ponto de vista, não é só sobre o voto assistencialista, não é só sobre assistencialismo. Não, eu entendi. É Não sobre o poderio econômico, mas não é sobre assistencialismo. Não, eu é entendi. justamente o contrário. São poderio as econômico. grandes forças Eu partidárias peguei só um gancho, e as né? grandes forças estruturais que se mobilizam nos períodos eleitorais e acabam influenciando. Infelizmente, a população brasileira ela ainda é muito ligada ao voto útil. O que é o voto útil? O voto útil é aquele eleitor que ele quer votar em quem vai ganhar. Muitas pessoas constroem campanhas políticas baseadas na reafirmação do seu nome e não distribuem dinheiro. Prova disso são as eleições presidenciais. O candidato a presidente ele não vem aqui no nosso município e sai distribuindo dinheiro para os seus eleitores, mas ele cria um corpo de campanha suficiente ao ponto de que aquele corpo de campanha mostre ao eleitor que ele vai ganhar. E assim, quando faz com que o eleitor migre seu voto de um candidato para outro, porque diz assim, ó, eu quero votar em quem vai ganhar. Então eu não vou votar no Lacerda, eu vou votar no Joãozinho, porque o Joãozinho vai ganhar, o Lacerda a campanha. É essa a preocupação. O eleitor brasileiro ele precisa se conscientizar de que o voto ele nunca é perdido. Quando você vota num candidato e ele não chega a obter um resultado vitorioso nas urnas, ele demarcou o espaço, ele demonstrou que aquele campo ou aquela ideia que ele defende tem os seguidores, tem o entendimento de uma parcela da sociedade. E é isso que o eleitor está descobrindo. Tanto que nas últimas eleições nós vimos candidatos que apostaram maciçamente no investimento financeiro e não obtiveram resultados financeiros satisfatórios. Por quê? Porque o eleitor está pegando. Quando ele ganha o benefício, ele pega o benefício e vota contrário àquele que deu o benefício. Porque ele está entendendo que aquele que compra o seu voto não merece estar nesses mandatos Então, eletivos. esse processo de mudança dentro da sua avaliação, ele já vem acontecendo há algum tempo. Quer dizer, agora vamos chegar no momento atual. Esse eleitor que já não troca mais o voto, ele recebe por trabalho, por exemplo, o vereador Bola citou o exemplo do cimentinho lá com a bandeirinha. Esse que ficou lá com a bandeirinha, ele ganhou um dinheirinho por isso. Concorda comigo? Com certeza. É um trabalho, tá ganhando dinheiro. Está lá registrado. Então, vamos supor, ele ganhou, eu estou com a minha bandeira de fulano de tal, mas eu não vou votar em fulano de tal, eu estou ali por trabalho. Sim. O nosso eleitor, ele hoje, ele tem essa consciência? Vocês acreditam nisso? Que ele já mudou esse conceito? Ou ainda está naquela que vou votar nisso que me pagou para mim trabalhar aqui uns diazinhos? Não mudou, assim, não mudou. Não mudou porque... vamos colocar outro ponto de vista aqui. Nunca no Brasil teve tantos estagiários dentro das prefeituras como tem agora. Descobriram um nicho de voto, que é uma compra de voto, entre aspas, e tu coloca ela subliminar, da possibilidade do estagiário ir assumir uma prefeitura lá na frente. Então, centenas, milhares de estudantes no Brasil inteiro se envolverem em campanha com a vontade de ter. E quem é que é contra isso? Tu colocar estagiários para trabalhar, estudantes, dar oportunidade. Não, tu vai pegar a prática aqui, é dinheiro público, isso e tal. Só que antes, né, se fazia a política sem prometer de que assim, ó, não, tu vem comigo, eu ganho a eleição e nas vagas de estagiário é tua. Isso é uma coisa que tem sido discutido no Brasil inteiro também, porque o estagiário ele tem que fazer o merecimento dele pela faculdade, pelo trabalho, pelos estudos, por tudo que ele faz e pela capacidade que ele tem e pelas oportunidades que ele tem para aprender alguma coisa. Né? E as pessoas hoje não estão usando o clientelismo, como você falou, de colocar o dinheiro. Eu estou percebendo que o ponto de vista do vereador Peruca é diferente do seu nesse aspecto. Porque o vereador já não acredita mais. Eu não acredito mais que a grande parcela da população seja isso. Fique à vontade para dizer. Eu não acredito que a grande parcela. E nesse ponto de vista do vereador, que o vereador Bola do estagiário fala, ele é interessante essa análise. Tanto que alguns setores, como vou dar um exemplo aqui da nossa região, a empresa municipal de saneamento e água de Itajaí, ela faz a contratação dos seus estagiários através de um seletivo, através de uma prova. O Ministério Público de Santa Catarina faz
a contratação dos seus estagiários através de uma prova. Isso tudo demonstra também que nós precisamos avançar nesse quesito. Só que eu entendo, Bola, que existem também questões técnicas envolvendo o estagiário. Porque o estagiário, na verdade, as prefeituras têm descoberto o estagiário, porque o estagiário é uma mão de obra qualificada e muito barata. Hoje a vereadora falou. Um estagiário custa aos cofres do município um salário mínimo. E só. E só. Ele não tem as possibilidades, não tem os encargos. As próprias empresas, Bola, se você perceber, estão aderindo mais ao estagiário, justamente, empresas privadas, justamente por conta do vínculo empregatício, não só por conta da capacidade técnica, porque não existe aquele vínculo empregatício. Claro que a legislação da terceirização no Brasil veio para substituir e avançar nesse quesito, mas nós temos que entender que pode sim ser uma forma legalizada de compra do voto por conta das máquinas públicas a contratação do estagiário, mas também é uma forma de capacitar, uma forma de contratar uma mão de obra um pouco mais capacitada por um preço muito menor do que o preço dos profissionais formados. Foi o entendimento da vereadora, né? E o meu também. Eu disse que a oportunidade, o aprendizado é merecedor o estagiário. Só que tem que dar oportunidade, como falou o vereador Peruca, de um processo seletivo e não de uma pré-contratação para trabalhar em campanha eleitoral. Tá, mas isso acontece sabendo que vai tomar o lugar de alguém que poderia entrar legalmente. Tá, mas onde que entra isso no processo eleitoral? É isso que eu não entendi. Não, o que entra é na resposta que você perguntou. O brasileiro está preparado? Sim. O brasileiro vai votar pelas pesquisas que estão aí? O brasileiro realmente, 90%, quer que mude todo mundo? Eu acho que não. Eu acho que a velha política, as velhas práticas vão se misturar com essa vontade. Mas eu vejo, assim como o vereador Peruca, que é um jovem que não tem 30 anos, o vereador Lucas, até na nossa cidade, os jovens eles têm se engajado mais na política e têm buscado essa mudança, não só dos políticos, mas das velhas práticas. Eu vejo que tem mudado um pouco a forma que nós hoje fazemos campanha, da forma que o meu pai fazia campanha. Então, claro que ainda tem a miscigenação, mas... Mas, vereadora Juliette, eu sou prova do que eu falei, a questão do voto válido. Eu fui candidato a vereador, hoje não tenho mais esse título, mas eu fui um dos candidatos a vereadores mais jovens da história. Na última eleição, o PSDB lançou um jovem de 18 anos, mas eu fui candidato com 19 para 20 anos. E quando eu fui candidato com 19 para 20 anos, eu fiz 600 votos. Muitos dos meus amigos, colegas e eleitores chegavam para mim depois da eleição e diziam assim, pô, se eu soubesse que você ia ganhar a eleição, eu tinha votado em ti, chegasse tão pertinho. O que fez com que aos 24 anos eu conseguisse me eleger vereador. Não só baseado, os jovens eles estão envolvidos muito, mas muito envolvidos mas ainda existe, principalmente nos jovens, essa questão de não querer perder o voto. Tanto que daí depois, quando eu, na minha reeleição, onde eu já tinha conseguido reafirmar o trabalho que eu vinha fazendo na cidade, eu fui o vereador mais votado, também baseado nisso. Eles queriam votar em mim porque eles sabiam que existiam umas chances muito reais de eu me reeleger. Então, o voto válido, ainda no meu ponto de vista, é a principal problemática do país. E por isso que as pesquisas políticas são tão manipuladas, justamente para influenciar essa parcela da população que quer votar em quem vai ganhar. Eles manipulam as pesquisas para fazer com que aqueles votos indecisos, ou até aqueles que votam no outro candidato, migrem para determinado candidato por conta desse voto válido. Olha, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos para continuar debatendo esse tema que é eleições 2018. Um instante só. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte.
Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Estamos de volta à segunda parte do nosso Câmara Debate. O tema do programa, Eleições 2018. Quem está debatendo o tema são os vereadores Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, a vereadora Juliette Nitz, do PR, e o vereador Leonardo Piruca, do PP. No último bloco, cada um deu a sua opinião sobre a situação de um modo geral, o que eles pensam com relação aos eleitores. Eu gostaria de começar esse bloco perguntando com relação a credibilidade, que foi o tema que terminou o assunto, o último bloco, a credibilidade das pesquisas em todo o país. Se os vereadores, de fato, acreditam em pesquisas. Olha, eu acredito em pesquisa. O que é difícil de acreditar, desculpa aqui, nós temos as eleições, nós vamos na porta das escolas e arrancamos lá, pegamos os resultados das urnas. Faz isso em município por município, estado por estado. 27 TRE manda o resultado. Sai o resultado final, 3 horas depois, uma única pessoa, o que ela assinava embaixo é o que vale. Então, assim, ó, a eleição brasileira, ela já não tem tanta credibilidade. Pela urna eletrônica não imprimiu o voto. Que é essa, eu ia perguntar na sequência, não já vem, pode pegar o gancho? Por não imprimir o voto e por apenas técnicos, para ver problemas técnicos, e meia dúzia de ministros dentro de uma sala onde um deles assina embaixo e dá o resultado final da eleição no Brasil. Isso é questionado, é muito questionado, né? E a credibilidade também no tema anterior. Pesquisa. Tu vem com as pesquisas batem, mas você não se esqueça que eu tinha uma pesquisa que eu era vereador eleito em 2008, no total fiz 1.493 votos, e o Poder Econômico de quinta a domingo me derrotou. Então, pesquisa é boa. O Diarinho sempre acertou as pesquisas em Balneário Camboriú. Mas o vereador, por exemplo, o deputado estadual, o deputado federal, tem muito trabalho nos últimos 3 dias, muda o resultado de pesquisa. Vereador Bola, eu não poderia deixar de acreditar na urna eletrônica. Eu entendo que existem muitas correntes no país, existem muitas pessoas que falam que o voto na urna eletrônica não é um voto seguro, tanto que veio essa proposta legislativa, que foi aprovada, do voto impresso, que traz uma segurança maior para fazer possíveis recontagens. Mas quando o Lula ganhou a presidência da República, por exemplo, o poderio do país estava na mão de um grupo político. E esse grupo perdeu para outro grupo político. Eu não estava em nenhum dos bolões da cidade em 2012, quando eu me tornei vereador pela primeira vez nessa casa. Existiam outras pessoas dentro da minha coligação que tinham mais tradição política, de famílias que tinham muitos mandatos, de famílias que eram ligadas e que tinham prefeitos, e eu não estava em nenhum bolão, e eu consegui me eleger vereador. Se eu acreditasse que as urnas eletrônicas poderiam ser fraudadas, eu nem iria disputar eleições. Por quê? Porque o poder... Mas no paralelo o senhor não acredita nas pesquisas. Não, mas eu não acredito nas pesquisas, o senhor não seria eleito. Eu acredito nas pesquisas. Eu quero fazer uma correção. Eu acredito nas pesquisas, Lacerda. Eu não acredito em alguns institutos que fazem as pesquisas. Eu, como estudante de administração pública, de estudioso da questão das estatísticas, né, das metodologias científicas, eu não posso dizer que não. As pesquisas são baseadas em uma ciência exata,
que ela faz uma busca através de amostras e chega num resultado objetivo e que é correto. O problema é que existem muitos institutos de pesquisa no nosso país que manipulam as pesquisas para chegar de acordo com os interesses. Um canal de humor da nossa região, que agora eu me esqueci o nome. Não é o frango frito. É um de Itajaí. Ele fez uma pesquisa baseada, ele fez um episódio de humor baseado nessa questão das pesquisas. Nós não podemos acreditar nas pesquisas que elas demonstram, às vezes, coisas que não são o retrato da realidade. Por exemplo, hoje o grande problema da política no nosso país é a polarização. Existe uma polarização entre direita e esquerda. Eu acho que desde a abertura da democracia nós não teremos uma eleição com tantos candidatos como nós teremos nessa eleição. É por isso que vai ser diferente. E o que as pesquisas mostram é uma polarização. Não, o que as ruas mostram é uma polarização entre direita e esquerda. O que as pesquisas mostram é um cenário um pouco mais equilibrado. Mas será que esse cenário mais equilibrado ele não está sendo construído por alguns institutos a serviço de alguns grupos políticos? É isso que eu não consigo, Agora, dentro dessa visão, vereador, em debate. Porque volta naquele fato que nós conversamos no bloco anterior sobre a pessoa não querer perder o seu voto. Então, no momento que ela vê uma pesquisa que aquele candidato X ele está dominando as pesquisas, mesmo se ele não é o dominante, ele vai pensar, eu vou votar naquele porque aquele eu não vou perder meu voto. Que eu acredito também que ainda existe isso de do eleitor não querer perder o seu voto. Até porque eu sempre falo que o político nada mais é do que um produto. Por isso que é tão difícil novos políticos que querem mudar mesmo uma cidade, um país, estarem na frente de pesquisas. Porque tem sempre aquela marca, entre aspas, né? Aquele sobrenome, aquela pessoa que já fez isso, ou mesmo que não fez direito, mas estava lá e mas ele roubou, mas fez, né? Como a gente já ouviu tantas vezes aqui no nosso país. Infelizmente. Agora, dentro desse contexto, com relação às pesquisas de um modo geral, eu pergunto, elas têm essa característica, alguns institutos, eles acabam sendo tendenciosos. Quando nós falamos em esquerda e direita nesse país, isso não é confuso? Quem, de fato, nesse cenário que está sendo apresentado hoje como futuros candidatos, é de direita e de esquerda? Se são oriundos da mesma base política. Bom, a gestão tem... Eu queria entender o que é esquerda e o que é direita dentro do conceito de vocês, como políticos que são. Cientificamente são três... Não, cientificamente... Cientificamente são três formas de governo. Ou você tem totalmente dominada pelo governo, sim, a economia. Você tem uma economia livre e a moeda, o monetário, é regulado pelo governo para manter o equilíbrio no emprego e renda e contas externas e internas. E existe o modelo econômico que tem o poder, o Estado entra bastante na economia, bastante para gerar sempre a proximidade do pleno emprego, certo? E acaba, então, acarretando uma sobrecarga tributária muito grande em cima do empresariado. Então, o que é esquerda? Esquerda é quem defende que o Estado tem que estar pleno lá dentro. E direita, extrema-direita, é aquele que diz que não, o Estado é mínimo e deixa a economia funcionar. O Estado vai regular apenas, sim, emissão de moedas, câmbio e a possibilidade de dar um subsídio ou fazer um acordo internacional, um tratado internacional para fornecimento de produtos produzidos no seu país, em troca de aquisição, para equilibrar o emprego no país também. Perfeito. Certo? Aí, beleza. Então, o que é extrema esquerda? O que você vê, que é a pergunta que você faz nas redes sociais, o que é extrema esquerda? É quem come criancinha. O que é extrema direita? É quem mete a mão no teu bolso. Então, existe exagero dos dois lados. Existe exagero. O empresário não está aí para explorar ninguém. Se ele conseguir sobreviver, gerar emprego e renda, ele também quer ver o empregado dele feliz. Eu hoje eu sou totalmente contra o totalitarismo. Você concorda com isso? A revolução política, a revolução da sociedade, ela acontece baseada em três
áreas, Lacerda: política, cultura e economia. O que poucas pessoas conseguiram identificar no nosso país é que você pode ser de direita, de centro e de esquerda ao mesmo tempo, de acordo com a tua visão. Porque assim, ó, a pessoa, quando tu vai para os teóricos, eles vão dizer assim, ó, quem é da esquerda defende o Estado máximo, defende a legalização do aborto, defende o casamento homoafetivo e defende que o Estado interfira o quanto mais na iniciativa privada. E quem é de direita defende o Estado mínimo, defende a privatização. Na verdade, cada um desses pontos ele está dentro de um plano cartesiano, onde você identifica quem é de direita, de esquerda e de centro, de acordo com a área. Eu me considero um cara liberal na economia, mas conservador nos costumes. Eu sou contra a legalização do aborto, eu sou contra a legalização das drogas, eu sou a favor de um Estado mínimo, eu sou a favor de menos imposto, eu sou a favor de mais Brasil e menos Brasília. É essa a visão que hoje a direita se identifica. Quando, na verdade, não são todas essas teorias que estão ligadas à direita ou à esquerda dentro da teoria que se defende no país ou que se defende nas doutrinas, nos livros. Nós temos que identificar o que está posto e o que você quer como diferente disso. E é nesse momento que surge, eu acredito, essa distinção de esquerda e de direita. A gente está à esquerda ou à direita do que está posto. Porque às vezes você quer algo mais ao centro, mas você está mais à direita do que está posto, porque o que está posto está muito mais à esquerda. Então nós temos que analisar isso. Mas o grande problema é a polarização, Lacerda. Eu falei isso na parte anterior do programa e repito agora. Nós não podemos polarizar o debate. Eu posso sim votar em alguém que queira o meio termo. Eu posso votar em alguém que eu não preciso assim, ó, se eu não gosto do Estado máximo, eu quero o Estado mínimo onde a anarquia seja quase o utópico dentro daquele pensamento. Não, eu posso querer algo mais moderado. E essa eleição nós não estamos conseguindo ver o campo moderado, o campo central da política, da discussão crescer. Nós estamos vendo um candidato que se diz a favor da pena de morte, se diz a favor do Estado mínimo, que se diz a favor de fazer controle populacional através de vasectomia, e nós vemos um candidato à esquerda dizendo que nós temos que voltar a trilhar os rumos que o PT construiu no nosso país. E aquele eleitor que não quer nenhum desses dois, que não quer nenhum extremo e nenhum outro, esse eleitor ele está tendo dificuldade de se identificar com as alternativas postas no país. Então essa distinção de esquerda e de direita é uma distinção que a gente tem que fazer análise. Não ir para a questão teórica, e sim fazer um debate no momento político que o país vive. Dentro do que a senhora ouviu e o seu pensamento, vereador, a respeito de tudo isso, esquerda e direita. Não, eu concordo com ambos que tudo que é extremo é em demasia. E nós buscamos um país que ele seja equilibrado. Então buscamos alguém que tenha esse equilíbrio, porque nós não podemos deixar também todo o social, né, a classe mais que precisa de uma solidariedade, que nós precisamos estender um pouco mais a mão de lado e pensar só no empresariado, no Estado que não contribua, né, tributos mais baixos. Então, claro que nós queremos esse menos tributos, menos intervenção estadual, mas eu acredito também que tenha que existir o equilíbrio entre todas as formas de governo. A discussão é tão complexa que se nós estivéssemos aqui falando o vereador Bola, que não é o caso, mas se o vereador Bola fosse de esquerda e eu fosse extrema-direita e a vereadora falasse, eu quero alguém mais equilibrado no país,
um de nós dois iria se ofender, dizer assim, está me chamando de desequilibrado, ou está dizendo que o meu candidato é desequilibrado. É tão extremo, é tão radical que é assim. Quando, na verdade, quando a gente diz que a gente quer um equilíbrio, não é que a gente esteja apontando para um ou apontando para outro e dizendo que ele é desequilibrado emocionalmente, mas sim que as defesas dele e as defesas do outro trazem um certo desequilíbrio para o que nós pensamos de sociedade ideal. Você pega as suas perguntas de todo o programa até agora, certo? O que o eleitor quer? O voto qualitativo. O que a pesquisa diz? Ou vai dar o de esquerda, ou vai dar o de direita. Isso porque já tem pré-candidato, deve ter uns 20. Mas o que todo mundo discursa? Sim. Que é o centro. Que é o centro. Por isso que vai ter um de direita, um de esquerda e vários de centro. Por quê? Porque o discurso do centro é o discurso da grande maioria. Então, a próxima eleição, esta de 2018, ela prevê o seguinte, ela prevê que ambos os lados, esquerda e direita, tendem a perder a eleição porque vão acabar descarregando voto no discurso do centro, porque muitos dos candidatos estarão fazendo o discurso do centro e onde você vai no debate? O Peruca começa falando que ele é liberal, mas puxa o discurso para o centro. A Juliette já diz que é centro, certo? Eu assumo e sempre assumi que eu sou centro-esquerda, sempre fui. Centro-esquerda, Bola sempre disse isso, eu sou centro-esquerda. E o pessoal dizia, ou tu é esquerda... Não, tem como ser centro-esquerda. Eu sou centro-esquerda. Exatamente. Porque o baseado no social. Baseado, Bola, no que eu falei, baseado no que eu falei, que a política ela tem que estar sendo colocada em cima de um plano cartesiano, onde você pode ir para a esquerda num pensamento, o centro no outro e direito no outro. Não necessariamente você precisa ter um pacote completo. A política não é um pacote completo. E não é porque eu acho que o Estado tem que ser mínimo que eu tenho que defender todas as características e todas as doutrinas daquele que defende o Estado mínimo. Eu posso defender que o Estado seja mínimo, mas eu posso defender também a legalização das drogas. E isso quer dizer que eu tenho um pensamento de direita num ponto e um pensamento de esquerda em outro ponto. Por isso que eu falo, a discussão de direito, centro e esquerda se baseia em economia, cultura e política. Baseado nisso, eu posso ser centro numa coisa, direito em outra e esquerda em outra. Eleição será ganha pelo centro. A grande maioria diz as pesquisas que a direita vai ganhar, mas os discursos dizem que a esquerda e o centro vão se unir e acabam dar mais de 50%. Por isso, Lacerda, a necessidade de procurar quem é o seu candidato, porque nem sempre o discurso dele é o que condizente com o que ele prega. O que ele prega é condizente com o que ele faz. É verdade. Isso mesmo. Agora, para fechar esse bloco, eu ir para o intervalo, como é o vereador Bola e ele preveu, é um bola de cristal, né? Está aqui prevendo. Eu vou para o intervalo e volto já. É científico, é científico. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar.
Estamos de volta, última parte do nosso programa Câmara Debate de hoje, e eu converso com os vereadores Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, com a vereadora Juliette Nitz, do PR, e com o vereador Leonardo Piruca, do PP. O tema de hoje, eleições 2018. O tema está vindo desenrolando de uma maneira bem interessante até agora. E para fechar nesse último bloco, eu gostaria de saber dos vereadores com relação ao que eles pensam sobre o número, por exemplo, de deputados. 513 deputados federais, sendo que Santa Catarina são 16. Além, claro, dos nossos 40 deputados do Estado e 3 senadores. E também sobre quem vier assumir o governo do Estado, os desafios pela frente. Se ele vai ter condições de mudar esse quadro, por exemplo, não atrasar salários, etc. Fiquem à vontade para falar sobre o assunto. Vereadores, com vocês. Querem começar, vereadora? Eu tenho uma opinião, pensando, então vamos. Eu tenho uma opinião muito clara acerca disso. Nós não podemos diminuir a representatividade do povo brasileiro. O que nós precisamos é defender a diminuição das regalias e das estruturas colocadas à disposição dos nossos parlamentares. Nós não podemos diminuir a Câmara Federal, ela tem 503 deputados e ela merece ter até mais. O que nós não podemos ter é grandes estruturas que custam milhões e milhões de reais aos cofres públicos, e quando a gente fala em cofres públicos, a gente fala dos nossos bolsos. É esse tipo de coisa que nós temos que combater. E nós temos que combater, quem sabe, também o Senado. O doutor Samuel, meu chefe de gabinete, ele fala que nós temos, quando eu brinco em extinguir o Senado, ele fala assim, ó, quando é que nós vamos botar os velhinhos da nossa política? E é justamente isso que acontece. Hoje o Senado ele tem uma função de ser uma representatividade dos estados. Por isso que todos os estados brasileiros, indiferente do número de eleitores, de habitantes, têm 3 senadores e o número de deputados federais tem um número flutuante. Os deputados federais representam o povo e os senadores representam os estados. Por que não se montar, não se criar um colégio de governadores para fazer esse debate? Para que nós termos um processo legislativo bicameral onde o Senado custa milhões, quem sabe até bilhões aos cofres públicos todos os anos ou todos os mandatos? Nós precisamos fazer com que isso seja revisto, justamente porque nós, contribuintes, não conseguimos mais sustentar com o nosso trabalho o peso do Estado. E falando isso, eu vou para o que você me perguntou acerca do próximo governador. O próximo governador terá um desafio enorme, ele não vai conseguir pagar a folha de pagamento de Santa Catarina, do servidor público de Santa Catarina, se ele não desinchar a máquina pública, se ele não adotar medidas audaciosas para dar uma guinada no Estado. E isso tem se provado com a postura dos outros estados do nosso país. Santa Catarina tem sido uma exceção. Hoje mantém suas contas em dia, mas isso não vai acontecer por muito tempo se nós não dermos uma guinada. Pega o nosso estado vizinho do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem condição de pagar mais o servidor público. Está dividindo o salário do servidor. Sim, está dividindo o salário do servidor em 3 vezes para pagar. Ganha no dia 1º, dia 10 e dia 20. Isso aí demonstra o que é a falência desse modelo de Estado que nós temos, onde o pacto federativo é o principal problema. Além de nós termos uma alta carga tributária e um Estado muito grande, nós dividimos a nossa carga tributária muito mal. Ou seja, nós precisamos de uma reforma administrativa no país urgente, onde o Estado diminua, os impostos diminuam, mas principalmente se dê o destino adequado para o imposto. Quem trabalha mais recebe mais imposto, mais uma parcela maior do imposto. Ou seja, os municípios têm que começar a protagonizar o recebimento desse recurso. Isso, fazer uma reforma tributária para que os municípios possam receber um pouco mais. E o pensamento do vereador sobre o Senado é muito interessante, até porque se o senador está representando o Estado, ele tem que ter uma ligação junto ao governador do Estado, que é o representante maior do Estado, que ele possa, né, ser uma pessoa ali, um colegiado de governadores, ou alguém do seu gabinete, alguém da sua confiança. Então, é de se pensar, realmente temos que diminuir o inchaço
deputados, não se sabe para que tantos servidores na Câmara Federal, tantas pessoas ali, né, um para carregar a mala, outro para apertar o botão do elevador, um para... né? E não é mentira, nós temos... Para servir o cafezinho. Um para servir o café. Eu muitas vezes venho no meu gabinete e não ligo ali na copa, eu saio, trago o café para a pessoa que veio me visitar, até por uma questão de cordialidade. Acho que na nossa casa a gente serve o café para a nossa visita. O que tem eu, vereadora, trazer o café para a pessoa que veio me visitar aqui no meu gabinete? Então eu acho que a gente tem que diminuir mesmo toda essa máquina pública e haver uma menor carga salarial para tantas pessoas, tantos servidores, que hoje talvez não possa nem estar servindo nada. Né? Muitos deles não, né? Ainda tem tempo para terminar o programa? Mas sempre tem. Então, assim, mas ainda vai longe. Quem acha que a economia parou e vai deixar de cair ou que não possa piorar, está enganado. O Brasil é um país de 1 trilhão e 200 bilhões de PIB e 5 trilhões de dívida. E os Estados Unidos estão aumentando os juros. Então, o primeiro ano, o ano 2019, para o próximo presidente da República, né, será de economia muito baixa, muito ruim. A arrecadação de impostos baixa, não vai conseguir dar conta de pagar as dívidas externas. Isso reflete nos governos do Estado, isso reflete nas prefeituras. O Rio Grande do Sul, que vem aí uns 15 anos sendo muito mal administrado, como citado pelo vereador Peruca, tende a afundar. Eu acho que Senado tem que ter um senador só, porque se é executivo, é a colaboração do Estado com o governo federal. Tem 3 senadores, o nosso representante de Santa Catarina é o fulano e o seu suplente é o ciclano. Câmara dos Deputados. Santa Catarina tem direito a 16 deputados federais, mas eles representam um único Estado. Acho elevado. Acho elevado. Não sei como é que faria, mas acho que para ajudar a redução da despesa em Brasília, baixar para uns 9. Deputados estaduais, nós temos 40. Não tem tanta região assim em Santa Catarina. Cada deputado desse, ele dá uma despesa, ele gera uma despesa equivalente a uma secretaria regional. Tá? Ele gera, ele acaba produzindo sem querer, envolvendo no trabalho dele, que não é um trabalho que ele tem que fazer, porque o trabalho dele é participar, legislar e fiscalizar igual ao nosso. E, talvez para desespero de muita gente na cidade de Balneário Camboriú, né, eu acho que não vai ser aprovado, mas aqui em Balneário Camboriú, eu vou apresentar a proposta de reduzir para 11 vereadores na próxima legislatura. 11 porque, do meu ponto de vista, hoje a sociedade civil organizada ela é muito representativa e muito forte, e para fiscalizar e legislar do jeito que a gente está fazendo, não precisa tanta gente. E isso serve para o Brasil inteiro. Quase 60 mil vereadores no país, é um absurdo no meu ponto de vista. O senhor entende que o governo do Estado, já para pegar o mesmo linha de raciocínio, depois a vereadora, entende que o que o vereador Peruca falou, isso pode ocorrer? Que o governo do Estado, o próximo governo vai ter dificuldades também para governar? Foi o que eu disse em cima do juro produzido nos Estados Unidos, né? Que faz com que o governo federal tenha que gastar mais... Santa Catarina também vai ter esse problema. Vai ter que gastar mais dinheiro com a dívida externa. O repasse dos estados e municípios vai ter que diminuir. A inflação vai ter que vir para o nosso preço de produto continuar competitivo. Santa Catarina, neste ano de 2018, está perdendo na economia. Muitos aviários, muitos frigoríficos estão deixando de trabalhar no Estado. O reflexo disso vem em 2019. Então, a dificuldade está batendo a porta e o próximo governador, com certeza, vai sofrer muito na questão econômica. A senhora também vê dessa forma, né? Eu vejo de uma forma que talvez não seja diminuindo a representatividade aqui na Câmara ou nos deputados estaduais, mas sim diminuindo o número de assessores, né? Parece que na Assembleia Legislativa são 16 assessores que eles podem ter, parece que é mais ou menos isso. Aí eu acho que a senhora tem razão quando tem um para apertar o botãozinho lá do elevador.
Então, se tira o deputado, tira os assessores, tira o vereador, tira os assessores. Mas, Bola, foi o que eu falei no início desse bloco. Nós não podemos diminuir a representatividade. Olha só, hoje aqui. Tem outro tipo de representatividade. Mas olha só, aqui em Balneário, nós tivemos um vereador que fez eu fiz quase 2.000 votos, e teve um vereador que está nessa casa que fez um pouco mais de 1/4 da minha votação. Fez mais de 500. E que está, que fez mais de 500, eu fiz 525. Entrou com 600 em 2008. Isso é importante, porque quem sabe aquela comunidade do Ariribá, que elegeu um vereador com 500 e poucos votos, não tivesse um vereador nessa casa. O que nós temos que combater, e eu sou parceiro para combater, é o custo das estruturas. Nós não podemos ter estruturas inchadas, estruturas pesadas. A representatividade, ela precisa existir, desde que cada representante, quando eu falo cada representante, eu falo em Balneário, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, mas vamos pegar a Câmara Federal, que tem 513 deputados. Ter 513 deputados é interessante porque o Brasil está lá representado nesses 513. O que não se pode ter é uma grande estrutura vinculada a cada um desses 513 representantes. Se esses representantes, vamos pensar numa situação utópica, onde desses 513 deputados, eles só pudessem ter um assessor jurídico e uma secretária, e que eles recebessem uma passagens somente para ir da capital do seu estado até Brasília uma vez por semana e retornarem para sua base. Olha o quanto isso iria custar para o país. Iria custar muito menos do que custa hoje. E iríamos ter a representatividade que nós temos hoje. Eu respeito sua opinião, vereador Bola. Tenho em você uma grande liderança política da nossa cidade e uma grande pessoa, um grande parlamentar nessa casa, mas diminuir a representatividade não é, no meu ponto de vista, o segredo de nós resolvermos o problema. Nós precisamos reduzir drasticamente o peso das máquinas públicas. E quando eu falo isso, eu falo inclusive das legislativas. Você pega hoje, quantos conselhos nós temos em Balneário Camboriú? Quase 30. Quantas entidades organizadas da sociedade civil? Deve ter mais de 100. Então, a representatividade no novo modelo que a gente vive não passa por Casa Legislativa. Casa Legislativa virou sinônimo de roubo de dinheiro público, de desvio de dinheiro público, de câncer do dinheiro público. Por isso que os impostos aumentam, para sustentar o poder legislativo e executivo. Aí o erro é nosso, falta fiscalização? Não é só fiscalização. É porque é gente demais, tu não consegue dar conta de fiscalizar. Tu não consegue dar conta. Gente demais dentro do Poder Legislativo, é esse o seu... Também, tudo existe. É de norte a sul do país, de cima a embaixo. É uma coisa que está institucionalizada. Não é só no Poder Legislativo, não é só na política, é ali no barzinho, é na esquina. Para vocês terem uma ideia, tem um primo meu que está nos Estados Unidos. Essa semana eu estou conversando com ele por telefone, via WhatsApp. Ele chega e diz para mim assim: ô Bola, eu estou passando vergonha no mercadinho perto da minha casa. Eu trouxe tem uns 10 brasileiros que eu contratei para trabalhar na minha empresa. Eles vivem falando comigo que eles vão dentro do mercadinho, comem as coisas e jogam escondido, no meio das prateleiras. Então o povo brasileiro tem que mudar tudo, tem que mudar, passar por uma remodelagem desde o eleitor. Você perguntou, o eleitor está preparado? Não sei. As pesquisas são confiáveis? Não sei. A urna eletrônica é confiável? Não acredito. Tem que mudar? Tem. Nós vamos passar dificuldade econômica? Vamos. Por vários e vários erros cometidos. Nós precisamos ter coragem, do meu ponto de vista, é uma opinião pessoal minha. Eu sou um entre 200 e poucos milhões de brasileiros. A minha opinião, o Brasil precisa se remodelar. Nós temos que pôr a mão na consciência como uma sociedade como inteira e se remodelar. Não adianta aqui em Balneário Camboriú, o Peruca é pré-candidato a deputado. Eu já fui candidato, a vereadora Julieta já foi. Mas nós teremos direito aqui em Balneário Camboriú a botar 30 candidatos a deputado estadual e federal, somar tudo aqui, dá para botar. Tem partido para isso. Mas na ANF só elegeu um deputado estadual, não elegeu nenhum deputado federal. Então a representatividade mesmo que a gente quer não tem. Sim. Olha, vereadores, estamos chegando ao final do programa e eu quero dar 1 minuto para cada vereador para que passasse para os nossos telespectadores a expectativa com relação de cada um com relação à eleição de 2018. Que vocês poderiam passar. Vou começar com o vereador Peruca. Obrigado por estar aqui.
Eu que agradeço, Lacerda, gostaria de agradecer você, a TV Câmara, agradecer a todos os telespectadores por terem acompanhado essa entrevista até agora e dizer que 2018 é um momento onde nós podemos e temos a oportunidade de fazer a transformação. Muitas pessoas defendiam uma intervenção militar, quando na verdade o que deve ser defendido é a intervenção civil. E a intervenção civil ela pode ser colocada em prática no próximo dia 7 de outubro, através daquela arma que nós carregamos no nosso bolso, que é o título de eleitor. Conheçam seus candidatos, conheçam os seus candidatos em todas as esferas. Candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e principalmente presidente da República. O país passa por esse momento por erros que nós cometemos no passado. Nós não podemos mais cometer esses erros. O Brasil tem pressa. Obrigado, vereador. Vereadora, muito obrigado. Seu recado final para os nossos telespectadores. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e também deixar esse recado que as pessoas têm que conhecer o seu candidato, ela tem que buscar o seu histórico, o seu currículo. E eu sou uma sonhadora. Eu ainda acredito que o Brasil ele possa ser transformado, ele possa ser mudado. Nós fazemos aqui o máximo com excelência aqui na Casa do Povo, aqui na Câmara Municipal de Balneário Camboriú, para que pelo menos o nosso mundo, eu não digo mudar o mundo, eu digo que a gente tem que mudar o mundo à nossa volta. E é isso que nós tentamos fazer aqui na Câmara Municipal e é isso que você, eleitor, pode fazer agora em 2018 na sua cidade, pelo Estado, pelo Brasil. Não esperar pelo outro. Eu nunca fui de querer não perder o voto, eu sempre votei naquela pessoa que eu tinha a certeza que poderia transformar, mesmo sabendo que aquela pessoa poderia não se eleger. Mas a minha parte eu faço e eu tinha feito. Então, obrigada e um abraço a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Bola, obrigado por estar aqui. Seu recado final. Eu que agradeço. Nasci em 61. Nasci, meus pais participando da Revolução. Eu fui cara pintada, eu fui caçador de marajá, eu fui a esperança venceu o medo. E eu fui para as ruas, né? E eu estou sempre lutando e acreditando. E eu espero que após essa eleição de 2018, o brasileiro mostre que não foi apenas uma retórica. Tá? Que os caminhoneiros pararam, que o povo tem ido para a rua nos últimos tempos e que tudo há uma esperança. E de que a renovação realmente aconteça de cima a baixo, aonde for necessário. Se for erva daninha, o teu voto pode ajudar a extirpar isso aí, a arrancar fora. Uma boa eleição a todos e que 2019, pós-eleição, um novo governo, novas pessoas, nós possamos ter um país bem melhor. Obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. Um grande abraço. Quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Até o próximo programa.